coisa que pode existir no Brasil, em qualquer democracia, e dizer que o Messias reúne elementos para ser ministro do STF é covarde, é desinformação pura, é desinformação pornográfica. Que é professor de ciência política da Unicamp, nome do trabalho, A Nobreza Togada, as elites jurídicas e a política da justiça no Brasil. O professor Faria revela que, depois da redemocratização, se quase metade dos indicados tinha título de mestre ou doutor em direito, 90% dos ministros que chegaram ao STF tinham experiência docente e eram respeitados nacionalmente por seu saber acadêmico. Eles, destaca ainda o professor Faria, aspas, conheciam direito comparado, sabiam enumerar as aporias da hermenêutica jurídica, tinham posição definida acerca do caráter prescritivo da Constituição e já haviam publicado livros. Fecho aspas. Essa era, argumenta o professor Faria, aspas mais uma vez, uma evidência de que atendiam ao requisito constitucional de notório saber jurídico e, por mais que essa expressão seja algo imprecisa, aqueles ministros tinham cultura jurídica, sabiam pensar com método, haviam escrito teses, vários eram reconhecidos internacionalmente como doutrinadores. Fecho aspas. A derrocada que começou em 2007 com a ascensão do Dias Toffoli parece não conhecer limites com a sabatina neste mês de abril de Jorge Messias. E a sentença do professor Faria, ela é severa com relação a todos os ministros indicados desde a presidência do Jair Bolsonaro. Começo com Cássio com K, ele passa inclusive pelo André Mendonça e fala de todas as indicações de Lula. Pesa para o professor Faria, contra todos eles, sem exceção, o fato de, aspas, terem saído do baixo clero do universo jurídico para vestirem uma toga na mais alta corte do país. Fecho aspas. Tornou-se assim o STF um verdadeiro, aspas novamente para o professor Faria, anexo do governo de ocasião. Sua composição atual, na esteira do professor Faria, portanto, é uma afronta ao princípio constitucional da autonomia dos poderes, comprometendo assim a isenção e a legitimidade da Corte como guardiã da Constituição e garantidora da democracia. E eu recorro, por fim, ao maior constitucionalista lusófono, 92 anos de vida, e celebrou os 91 anos de vida na minha casa. E espero que celebre os 92 também. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que teve a infelicidade de lecionar para o Moraes, para o Dias Toffoli e para mim também, cuja doutrina serviu e serve de livro didático para todos os estudiosos do direito constitucional no Brasil. Professor catedrático de Direito Constitucional, laureado com o título de professor emérito da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, da qual ele foi diretor, doutor honoris causa da Universidade de Lisboa e doutor pela Universidade de Paris, ex-professor da Faculdade de Direito de Aix-en-Provence, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e presidente do Instituto Pimenta Bueno, que é a Associação Brasileira dos Constitucionalistas,
Também constam no currículo do professor Manuel Gonçalves os seguintes cargos: vice-governador do Estado de São Paulo, ministro interino da Justiça, e foi ministro do professor José Carlos Moreira Alves, secretário da Administração do Estado de São Paulo, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Federal de Educação e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. É preciso dizer tudo isso para que o ministro Gilmar não nos acuse de críticos vazios, ignorantes, leitores rasos. Também por ocasião, né, da indicação do Zanin ao STF, o professor Manuel Gonçalves trouxe, no final do seu rechaço à época da indicação, uma história verídica na edição de 1º de junho de 2023 do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Conta-se que Rodrigues Alves, presidente da República, teve de indicar um jurista para o Supremo Tribunal Federal. Escolheu Pedro Lessa, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e o primeiro cidadão negro a chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. Chamou Pedro Lessa para comunicar-lhe a indicação que não fora pleiteada. Pedro Lessa não havia pedido nada. O eminente jurista não queria aceitar o cargo. E o presidente daquela época disse o seguinte: eu cumpro o meu dever de indicar o melhor e o mais capaz. Agora, Pedro Lessa, você cumpre o seu dever de cidadão. E assim Pedro Lessa aceitou, apesar do ônus que isso lhe acarretava. A lição, segundo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é clara. A indicação deve ser guiada pelo mérito e a aceitação daquele que tem mérito é um dever de cidadão. Boa noite. Hoje é... O professor Faria tem todo esse background acadêmico, todos esses títulos, mestre, doutor, pós-doutor nos Estados Unidos, mais de 30 publicações no Brasil e no mundo inteiro, livre docente, catedrático, titular da USP, titular da FGV. Como é que ele vai fazer uma tese para ser julgada por alguém que não tem 1% da formação dele? Não, justamente. Não tem 1% da formação, e como você colocou, vem desse limbo jurídico, desse baixo clero, e passa para o mais alto grau. E até no seu texto fala isso perfeitamente na sua leitura, no sentido de eu tenho o dever de te indicar, porque você é uma autoridade jurídica e você tem o dever de aceitar, o dever. Essa é a história público que o professor Manuel Gonçalves conta. Exato. A indicação do Pedro, aliás, quando o Lula fala, o Lula é mentiroso, né? Vocês vejam que sempre a gente mostra aqui, a gente prova também que o Lula é mentiroso. Ele fala assim, o Lula diz que foi ele que colocou o primeiro cidadão negro no STF. Não foi. Não foi o Lula, foi o presidente Rodrigues Alves, não é, que indicou o professor catedrático do Largo de São Francisco, Pedro Lessa, que foi o primeiro brasileiro negro a integrar o STF. Né? E essa pesquisa que o Faria fez lá em 2023, que é interessante, né, de todos os indicados, metade tinha mestrado ou doutorado, mas 90% era, independentemente do mestrado ou doutorado, reconhecido professor, com obra reconhecida. E o que a gente tem hoje é gente sem eira nem beira. E o que mais me incomoda, Caivano, é que vai passar. A leitura de Brasília hoje e vale repetir aqui, né? Eu falei com todo mundo, já a leitura é a seguinte: o Messias já passou, já é ministro do STF na Austrália. É uma pena, né? Só a lamentar. Agora, a gente conversava isso nos bastidores aqui pouco antes de começarmos, né? Eu e o João.
existia uma estratégia, me parece, Pavinato, de secar o quórum, né? Ou seja, de não ter quórum para essa votação. Independentemente do quórum, ele precisa de 41 votos. Agora, se você diminui estrategicamente esse quórum, você dificulta atingir o número de 41 votos. Agora, é o que você está dizendo, já deve ter na CCJ, né, que ele precisa dos 14, provavelmente já vai ser aprovado, por isso estão dando como certo, como favas contadas. Agora, eu ainda vou continuar, e aí não é nem análise, é mera torcida, né? É o torcer pelo Brasil, torcer pelo melhor do Brasil. Eu espero que consigam bloquear e não tenha quórum para que ele não seja sequer apreciado para fazer parte do STF. Agora só não venha dizer para o meu povo que ele tem um currículo bom, porque, pelo amor de Deus, vocês mesmos no STF disseram que desinformação é crime, que desinformação é a pior coisa que pode existir no Brasil, em qualquer democracia. E dizer que o Messias reúne elementos para ser ministro do STF é covarde, é desinformação pura, é desinformação pornográfica. Boa noite a todos vocês aqui. Nós chegamos agora a 50% dos likes. Mas